Minha esposa disse, meus pais acham que você é um peso e, sinceramente, eu concordo. Eu disse, bom saber. Eu não reagi. Mas, no jantar de domingo, quando o pai dela de repente se levantou, olhou para ela e fez uma pergunta que deixou a mesa inteira em silêncio, o sorriso dela desapareceu na mesma hora. Meu nome é Derek, tenho 35 anos, e até 2 semanas atrás eu achava que meu casamento estava passando por uma fase difícil que poderíamos superar. Acontece que minha esposa vinha construindo um caso contra mim junto aos pais dela havia meses, e quando eu descobri isso por acaso, decidi deixar todos eles cavarem suas próprias covas antes de revelar o que eu sabia. Eu era casado com Christine havia 6 anos. Nos conhecemos no fim dos nossos 20 anos, casamos depois de 2 anos de namoro e nos acomodamos no que eu acreditava ser uma boa vida juntos. Ela trabalhava com vendas farmacêuticas, ganhava bem e viajava ocasionalmente a trabalho. Eu sou professor de História do Ensino Médio, o que significa que não ganho dinheiro de vendas farmacêuticas. Mas também não sou exatamente pobre. Vivíamos confortavelmente, tínhamos uma boa casa nos subúrbios. Ainda não tínhamos filhos, mas vínhamos conversando sobre isso. Os pais de Christine, Richard e Patrícia, eram pessoas bem-sucedidas. Richard era dono de uma empresa de imóveis comerciais, e Patrícia era advogada aposentada. Eles tinham dinheiro, status e opiniões sobre absolutamente tudo. Desde o começo do nosso relacionamento, eu percebia que achavam que Christine poderia ter conseguido alguém melhor do que um professor de ensino médio. Eles nunca disseram isso abertamente, mas estava ali na forma como Richard perguntava sobre minha trajetória profissional ou como Patrícia mencionava outros homens com quem Christine havia saído, que agora estavam fazendo coisas interessantes da vida. Cerca de 4 meses atrás, as coisas começaram a mudar com Christine. Ela ficou mais crítica em relação ao meu trabalho, às nossas finanças, à minha suposta falta de ambição. Fazia comentários como "você não quer mais do que isso?" ou "poderíamos ter uma vida melhor se você considerasse outras opções." Tentei conversar com ela, perguntei o que realmente a incomodava, mas ela sempre dizia que estava estressada com o trabalho. 2 semanas atrás, numa quarta-feira à noite, Christine e eu brigamos por algo idiota. Eu tinha esquecido de buscar a roupa na lavanderia. Ela transformou isso numa discussão maior, dizendo que eu era irresponsável e que não levava nossa vida a sério. A discussão terminou com ela dizendo: "Meus pais acham que você é um peso para mim e, sinceramente, Derek, estou começando a concordar com eles." Eu apenas olhei para ela. Bom saber. Só isso. Só isso que você tem a dizer? O que você quer que eu diga, Christine? Você acabou de me dizer que acha que eu sou um peso. Não existe exatamente uma resposta para isso. Talvez você pudesse se defender. Talvez pudesse tentar provar que eles estão errados. Por que eu precisaria provar alguma coisa? Eu trabalho, contribuo para esta casa. Sou um bom marido. Se você e seus pais não veem isso, não é um problema meu para consertar. Ela pareceu frustrada por eu não estar discutindo. Você é tão passivo. Esse é todo o problema. Fui dormir no quarto de hóspedes naquela noite. Na manhã seguinte, Christine agiu como se nada tivesse acontecido. Eu também não toquei no assunto. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Quando alguém diz que te vê como um peso, você não consegue simplesmente esquecer isso. Naquela sexta-feira, eu estava em casa mais cedo. Era dia de formação para professores, os alunos não tinham aula. Eu estava no meu escritório em casa quando ouvi Christine chegar. Ela não sabia que eu estava lá. Ouvi ela falando ao telefone na cozinha, conversando com a mãe. Eu sei, mãe. Estou tão cansada disso. Não, ele nem reagiu quando eu disse o que você e o pai falaram. Ele simplesmente aceitou. Acho que ele sabe que não é bom o suficiente, mas está confortável demais para fazer qualquer coisa a respeito. Jantar de domingo? Sim, estaremos lá. Acho que já é hora. Precisamos ter uma conversa franca sobre o futuro. Fiquei ali sentado, ouvindo, sentindo um frio por dentro. Ela vinha falando de mim com os pais, construindo uma narrativa, planejando algo para o jantar de domingo. Eu não a confrontei. Em vez disso, fiz algo que nunca tinha feito antes. Liguei para o pai dela. Richard atendeu no segundo toque. Derek, isso é inesperado. Oi, Richard. Eu queria conversar com você sobre algo. Você tem alguns minutos? Claro. O que houve? Christine mencionou que você e Patrícia têm preocupações sobre mim, sobre se sou a pessoa certa para sua filha.
Eu queria ouvir isso diretamente de você, e não por meio dela. Houve uma pausa. Derek, isso é uma conversa que acho melhor termos pessoalmente. Que tal conversarmos sobre isso no jantar de domingo? Tudo bem, mas, Richard, eu preciso saber, você acha que eu sou um peso para Christine? Outra pausa, mais longa dessa vez. Eu acho que você é um bom homem, Derek. Mas também acho que Christine merece um parceiro que combine com a ambição e a capacidade financeira dela. Você é professor. Isso é admirável, mas não é exatamente um caminho para o tipo de vida que Christine foi criada para esperar. Entendo. E você tem discutido isso com a Christine? Nós discutimos tudo com nossa filha. Somos uma família próxima. Certo. Então nos vemos no domingo. Depois de desligar, fiquei sentado por um tempo, pensando. Então fiz outra ligação, para meu amigo Marcos, que trabalhava como investigador particular. Pedi que ele verificasse as atividades recentes de Christine, viagens, faturas de cartão de crédito, qualquer coisa fora do normal. Ele disse que veria o que poderia fazer. Naquele fim de semana, Christine estava ocupada com coisas do trabalho. Mal falou comigo no sábado à noite. Marcos me enviou um arquivo. Eu abri e senti meu estômago afundar. Cobranças de hotéis em cidades onde Christine tinha viagens de trabalho. Sempre estadias de 2 noites, sempre hotéis melhores do que aqueles que a empresa normalmente reservava. Cobranças de cartão em restaurantes para 2 pessoas. E um nome que aparecia repetidamente, Andrew Morrison, um dos diretores regionais de vendas da empresa dela. Passei o sábado à noite analisando tudo. Na manhã de domingo, eu estava calmo. Estranhamente calmo. Christine perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Nos arrumamos para o jantar na casa dos pais dela. Atualização 1. Chegamos à casa de Richard e Patrícia às 17 horas. O irmão de Christine, David, estava lá com a esposa, além da irmã de Patrícia. Era uma reunião familiar completa. Christine parecia nervosa, mas animada com alguma coisa. O jantar começou normalmente. Conversa fiada, colocando os assuntos em dia, Patrícia perguntando sobre os números de vendas mais recentes de Christine, Richard quieto, me observando com um olhar avaliador. Eu entrei no jogo. Respondi às perguntas educadamente, não dei nenhuma pista. Mais ou menos no meio do prato principal, Christine pigarreou. Então, mãe, pai, eu queria falar com todo mundo sobre algo importante. Patrícia sorriu. Claro, querida. O que foi? Christine olhou para mim, depois para os pais. Derek e eu temos tido algumas conversas sobre o nosso futuro, sobre o que cada um de nós quer e se estamos na mesma sintonia. E, sinceramente, acho que crescemos em direções diferentes. Dei um gole na água. Não disse nada. Richard largou o garfo. Christine, talvez esse não seja o melhor momento. Não, pai. Está tudo bem. Somos todos família aqui. Acho que todo mundo sabe que Derek e eu temos passado por dificuldades. Ele está satisfeito com onde está na vida, e eu quero mais. Preciso de um parceiro ambicioso, que queira construir riqueza de verdade, que possa me dar a vida que eu mereço. A esposa de David parecia desconfortável. Patrícia concordava com a cabeça. Eu permaneci em silêncio. Christine continuou. Acho que chegou a hora de Derek e eu considerarmos seriamente se este casamento está funcionando para qualquer um de nós. A mesa ficou em silêncio. Todos olharam para mim. Coloquei o garfo sobre o prato. Você está pedindo divórcio, Christine? Ela hesitou. Estou dizendo que acho que precisamos discutir isso como família. Meus pais estão preocupados há um tempo, e eu valorizo a opinião deles. Interessante. Então seus pais estão envolvidos nas decisões do nosso casamento há quanto tempo? Isso não é justo. Parece justo para mim. Você acabou de anunciar para toda a sua família que quer se divorciar de mim porque eu não sou ambicioso o suficiente. Na minha frente. Sem conversar comigo em particular antes. Patrícia se manifestou. Derek, querido, isso não é um ataque a você. Nós nos importamos com você. Mas também queremos o melhor para Christine, e às vezes os relacionamentos chegam ao fim. Patrícia, eu não preciso de conselhos de relacionamento seus agora. Obrigado. Richard se levantou. A mesa inteira ficou em silêncio. O olhar dele para Christine era diferente de tudo o que eu já tinha visto.
Não era de apoio. Era quase de raiva. Christine, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você responda com honestidade. Christine parecia confusa. Pai, o quê? Quem é Andrew Morrison? A cor sumiu do rosto de Christine. O quê? Quem? Andrew Morrison. Diretor regional de vendas da sua empresa. Você tem passado bastante tempo com ele. Quartos de hotel em Chicago, Boston, Denver. Restaurantes caros. Quer explicar isso para todo mundo? Patrícia virou a cabeça bruscamente para Richard. Do que você está falando? A boca de Christine abria e fechava. Pai, eu não sei o que você está. Não minta para mim. Derek me ligou na sexta-feira e perguntou diretamente se eu achava que ele era um peso para você. Depois que desliguei, comecei a pensar em algumas coisas que não estavam batendo. Suas viagens de trabalho durando mais do que deveriam. As faturas do cartão corporativo que eu ocasionalmente vejo, já que ainda cuidamos de parte do seu planejamento financeiro. Então fiz algumas ligações. Descobri coisas interessantes. Eu assisti a tudo, atônito. Richard tinha feito a própria investigação. Andrew Morrison é casado, continuou Richard. Tem 2 filhos. E, segundo alguém do RH da sua empresa, que eu conheço, já houve reclamações sobre ele ter relacionamentos inapropriados com mulheres da equipe. É isso que você tem feito, Christine? Tendo um caso com um homem casado enquanto diz para nós que seu marido não é bom o suficiente? A mesa explodiu. Patrícia exigindo explicações, David chocado, Christine tentando falar por cima de todos, lágrimas começando a cair. Pai, não é assim. Então como é? Porque, do jeito que eu vejo, você está traindo seu marido enquanto reclama para nós que ele é o problema. Fazendo a gente acreditar que ele está te segurando, quando na verdade é você que anda se escondendo pelas costas dele. Christine olhou para mim, desesperada. Derek, por favor. Richard continuou. Eu te disse na sexta-feira que achava o Derek um bom homem, mas que talvez ele não fosse ambicioso o suficiente para você. Mas sabe de uma coisa? Desde então, eu venho pensando que talvez o problema não seja a falta de ambição dele. Talvez o problema seja a sua falta de caráter. Richard e Patrícia ficaram horrorizados. Não, Patrícia. Nossa filha acabou de tentar humilhar publicamente o marido na nossa mesa de jantar. Tentou conseguir o apoio da família para se divorciar dele porque ele não é ambicioso o suficiente, quando o verdadeiro motivo é que ela está tendo um caso. Eu não vou fazer parte disso. Christine já estava chorando descontroladamente. Simplesmente aconteceu. Eu não quis que. Nada simplesmente acontece, Christine. Você fez escolhas. Escolheu ter um caso. Escolheu mentir para o seu marido, para nós, para você mesma. E ia deixar o Derek levar a culpa pelo fracasso do seu casamento. Foi então que eu falei pela primeira vez. Eu sabia do Andrew. Encontrei isso no sábado. Todos olharam para mim. Eu mandei investigar quando ouvi a Christine ao telefone dizendo para Patrícia que precisávamos ter uma conversa franca no jantar de domingo. Eu percebi que algo estava sendo preparado. Não sabia que o Richard ia jogar isso na mesa desse jeito, mas sim, eu sabia. Christine me encarou. Você sabia, e mesmo assim veio aqui? Eu queria ouvir o que você ia dizer. Do que você ia me acusar. Pelo visto, o plano era me fazer parecer o marido inadequado, para justificar ir embora por alguém melhor. Não, isso não. Isso é exatamente o que era. Você vem construindo um caso contra mim há meses. Dizendo aos seus pais que eu sou um peso. Me diminuindo para se sentir justificada pelo que estava fazendo. David se levantou. Acho que talvez a gente devesse dar um tempo. Não, eu disse. Eu quero terminar isso. Christine, eu passei 6 anos tentando ser um bom marido para você. Apoiei sua carreira. Aguentei as insinuações constantes dos seus pais de que eu não era bom o suficiente. Fui paciente quando você começou a se tornar crítica e distante. E, durante todo esse tempo, você estava me traindo e planejando uma estratégia de saída que me transformava no vilão. Derek, eu sinto muito. Eu não quero o seu pedido de desculpas. Quero que você entenda que você não tem o direito de reescrever essa história. Você não tem o direito de se colocar como a vítima que foi limitada por um marido sem ambição. Você teve um caso. Você mentiu. Tentou manipular sua família contra mim. Essa é a verdade.
Eu me levantei. Richard, Patrícia, agradeço a hospitalidade de vocês ao longo dos anos. Lamento que esteja terminando assim. David, foi bom te ver. Christine, vou dar entrada no divórcio ainda esta semana. Você pode ficar na casa até resolvermos as questões de moradia, mas eu quero você no quarto de hóspedes. Eu saí, entrei no carro e dirigi de volta para casa em silêncio, com as mãos tremendo no volante. Atualização 2. Christine voltou para casa 3 horas depois. Eu estava no quarto arrumando algumas coisas para me mudar para o quarto de hóspedes. Ela ficou parada na porta. Derek, a gente precisa conversar. Não há nada para conversar. Por favor, só me escuta. A coisa com o Andrew foi um erro. Não significou nada. Há quanto tempo? O quê? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Ela olhou para o chão. 4 meses. 4 meses. Exatamente o mesmo período em que ela começou a me criticar. Então você me traiu por 4 meses e passou todo esse tempo dizendo para mim e para seus pais que eu era o problema. Eu me sentia culpada. Acho que tentei justificar o que eu estava fazendo você parecer inadequado. Isso não é desculpa, Christine. Isso é crueldade. Eu sei que errei. Mas podemos tentar resolver isso? Fazer terapia? Eu termino com o Andrew. Eu faço o que for preciso. Derek, por favor. Não. Você destruiu esse casamento. Você não tem o direito de consertá-lo agora que foi descoberta. Você teve 4 meses para contar a verdade, para parar, para tentar consertar nós dois. Escolheu continuar mentindo e planejar um anúncio público de divórcio que me faria parecer o fracasso da história. Eu entrei em pânico hoje à noite. Eu não ia realmente. Ia, sim. Você disse à sua mãe que queria ter uma conversa franca sobre o nosso futuro. Você estava preparando o terreno. A única coisa que deu errado foi o seu pai descobrir sobre o Andrew e te expor antes que você pudesse controlar a narrativa. Ela se apoiou no batente da porta. E agora? Eu entro com o divórcio, a gente divide os bens. Você pode ficar aqui até a casa ser vendida ou até um de nós comprar a parte do outro. Mas acabou, Christine. Acabou de vez. Meus pais. Seus pais sabem o que você fez. Esse é um problema seu, não meu. Ela saiu do quarto chorando. Ouvi ela ao telefone alguns minutos depois, provavelmente ligando para a mãe. Eu não me importei. Na manhã seguinte, liguei para um advogado de divórcio e dei início ao processo. Christine se mudou para o quarto de hóspedes, como eu tinha pedido. Vivemos como colegas de quarto constrangidos pelas 2 semanas seguintes, enquanto os advogados cuidavam dos trâmites iniciais. Richard me ligou cerca de uma semana depois daquele jantar desastroso. Derek, eu te devo um pedido de desculpas. Você não me deve nada, Richard. Você expôs o que precisava ser exposto. Eu deveria ter confiado no meu instinto sobre você desde o começo. Você é um bom homem. Deixei as opiniões da Patrícia sobre a sua carreira influenciarem meu julgamento e deixei as reclamações da Christine me fazerem acreditar que você era o problema. Por que você investigou ela? Algo que você disse na sexta-feira ficou na minha cabeça. Quando perguntou se eu achava que você era um peso, do jeito que perguntou, parecia genuinamente confuso sobre por que alguém pensaria isso. Isso me fez perceber que eu não tinha nenhuma prova real de que você fosse inadequado. Apenas a palavra da Christine. Então comecei a investigar. Encontrei as cobranças de hotel bem rápido. Agradeço por você ter dito a verdade no jantar. Me poupou de ter que ser eu a jogar essa bomba. A mãe da Christine está devastada. Vive perguntando como não vimos isso antes. Eu disse que vimos exatamente o que a Christine queria que víssemos. Como a Christine está? Nada bem. Ela foi demitida. O caso com Andrew veio à tona na empresa. Pelo visto, ele já tinha feito isso antes com outras mulheres da equipe. O RH finalmente teve provas suficientes para demitir os dois. Senti uma satisfação sombria ao ouvir isso. Ela comentou do divórcio com vocês? Ela liga chorando para a mãe todos os dias, pedindo para a gente intervir e te convencer a dar outra chance. Eu disse que ela fez as escolhas dela e agora precisa lidar com as consequências. Obrigado por isso. E, pelo que vale, espero que você encontre alguém que valorize o que você traz para uma relação. Dar aulas é um trabalho honrado. Você é um bom homem.
Minha filha foi uma tola ao arriscar te perder. Atualização 3. O divórcio levou 3 meses para ser finalizado. Não tivemos filhos. A divisão de bens foi relativamente tranquila, já que ambos queríamos resolver tudo rápido. Christine tentou se reconciliar mais algumas vezes. Escreveu cartas, apareceu na escola uma vez, mandou uma amiga falar comigo. Eu permaneci firme. A casa foi vendida 2 meses depois do início do processo. Christine voltou a morar temporariamente com os pais enquanto procurava emprego. Eu me mudei para um apartamento mais perto da escola onde leciono. Patrícia entrou em contato comigo cerca de 6 semanas depois do jantar. Perguntou se poderíamos tomar um café. Concordei mais por curiosidade do que qualquer outra coisa. Ela parecia mais velha do que eu lembrava. Derek, eu preciso te pedir desculpas. Tudo bem. Passei anos fazendo você se sentir inadequado. Dando a entender que você não era bom o suficiente para Christine. Incentivando ela a querer mais, a esperar mais. Criei o ambiente em que ela achou aceitável te menosprezar. Você sabia do Andrew? Não, absolutamente não. Se eu soubesse que ela estava traindo, teria mandado ela consertar o casamento ou pedir o divórcio de forma honesta. Mas eu não sabia, porque estava ocupada demais reforçando as reclamações dela sobre você sem questionar se eram válidas. Por que está me dizendo isso? Porque você merecia algo melhor de nós. De todos nós. Você foi um marido leal para minha filha. Trabalhou duro. Foi gentil. Tratou ela bem. E nós fizemos você sentir que isso não era suficiente porque você não era rico ou impressionante o bastante pelos nossos padrões. Patrícia, eu agradeço o pedido de desculpas. Mas acho que você e o Richard precisam entender por que a sua filha cresceu achando que o valor dela estava ligado ao salário e ao status do marido. Isso não é algo que eu posso consertar. Ela sentiu, com lágrimas nos olhos. Eu sei. Estamos fazendo terapia familiar agora, tentando entender onde erramos. Boa sorte com isso. Ela foi embora. Nunca mais tive notícias dela. Atualização final. Já se passaram 8 meses desde aquele jantar de domingo. O divórcio está concluído. Me adaptei ao apartamento e estou bem. Melhor do que bem, na verdade. Christine entrou em contato mais uma vez, cerca de 2 meses atrás. Ela tinha conseguido um novo emprego, estava tentando reconstruir a vida e queria um encerramento. Nos encontramos para tomar um café. Ela parecia diferente. Menor, de certa forma. Menos segura. Estou fazendo terapia, ela disse. Tentando entender por que fiz o que fiz. Por que sabotei a gente. E o que você descobriu? Que eu nunca me senti confortável com quem eu era. Sempre precisei de validação externa, aprovação dos meus pais, sucesso profissional, o parceiro certo. Achei que essas coisas me fariam sentir valiosa. Quando conheci o Andrew e ele me fez sentir importante e bem-sucedida, eu persegui essa sensação em vez de trabalhar no meu casamento. Um resumo bem direto. Me desculpa, Derek. De verdade. Você merecia coisa muito melhor do que a forma como te tratei. Sim, eu merecia. Você me odeia? Pensei um pouco. Não. Eu não te odeio. Fico triste pelo que poderíamos ter sido se você tivesse sido honesta consigo mesma e comigo. Mas não te odeio. Você está vendo alguém? Isso não é mais da sua conta. Ela assentiu. É, verdade. Eu só espero que você esteja feliz. Estou. Dou aulas. Sou o treinador do time de debate. Agora, eu comprei uma moto usada e tenho feito pequenas viagens nos fins de semana. Estou descobrindo quem eu sou fora de ser o marido que não é bom o suficiente de alguém. Ela se encolheu ao ouvir isso. Eu realmente sinto muito. Eu sei que sente. Mas, desculpa, não conserta o que aconteceu. Só significa que você entende isso agora. Terminamos nossos cafés e nos despedimos. Não tive mais notícias dela desde então. Richard me manda uma mensagem a cada poucos meses para saber como estou. David me convidou para um churrasco no mês passado, o que foi estranho, mas legal. Eu fui. A esposa dele me disse que sempre gostou de mim e que ficou feliz por eu ter saído daquela situação. Eu aprendi muita coisa com toda essa bagunça. Aprendi que, quando alguém te faz sentir constantemente inadequado, isso diz mais sobre essa pessoa do que sobre você.
Aprendi que lealdade familiar pode ser tóxica quando significa acobertar comportamentos errados. E aprendi que, às vezes, a coisa mais gentil que alguém pode fazer é dizer a verdade quando ela precisa ser dita, mesmo que isso destrua a ilusão em que todo mundo estava vivendo. Christine fez escolhas. Escolheu ter um caso. Escolheu mentir. Escolheu tentar me transformar no vilão da própria história. O pai dela escolheu investigar e dizer a verdade. Eu escolhi ir embora com a minha dignidade intacta. Tenho 35 anos, sou divorciado e, sinceramente, estou mais satisfeito do que estive em muitos anos. Eu não preciso mais provar meu valor para ninguém. Eu sei o que eu trago para a mesa e, um dia, quando estiver pronto, vou encontrar alguém que valorize isso sem precisar que eu seja alguém que não sou. Por enquanto, eu sou só o Derek, professor de História do Ensino Médio, treinador do time de debate, entusiasta de motocicletas, recentemente divorciado. Um cara que escapou de uma vida inteira sendo feito se sentir pequeno. E isso é o suficiente.